Olá! Hoje nós vamos falar sobre o período do Império Romano. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto o cristianismo está se espalhando, essa religião está se formando, está se consolidando, enfim, vai acontecer a crise do século III. Por quê? Lembra que eu falei que Roma atingiu um período de paz interna, a paz romana, porém manteve as conquistas, então as guerras de conquista se mantiveram. E Roma atingiu uma extensão territorial imensa, formando então o maior império que a gente conheceu até hoje. E começou a ficar muito difícil manter as fronteiras desse território todo. O império era muito grande e ele sofria ameaças nas suas fronteiras, como por exemplo a fronteira ali na região da Germânia, entre onde hoje é a França e onde hoje é a Alemanha. Ali Roma nunca conseguiu conquistar a Germânia, nunca. Os povos germânicos ali sempre conseguiram se defender e eles ameaçavam essas fronteiras. Portanto, isso é só um exemplo, isso a gente pode dizer no império como um geral. Manter essas fronteiras custava muito dinheiro e chegou um momento em que não dava mais para manter as fronteiras e financiar novas conquistas. Roma teve que fazer uma escolha: ou mantinha as conquistas, porém deixava suas fronteiras desprotegidas e corria o risco de perder territórios já conquistados, ou parava de fazer conquistas e mantinha suas fronteiras de forma adequada. Bom, Roma decidiu manter aquilo que ela já tinha e cessou as guerras de conquista. Só que aí temos um problema. Nossa, mas por que, né? Guerra, né, é uma coisa horrorosa. Que bom que eles pararam, né? Só que eles passaram tanto tempo conquistando territórios que a sua economia era baseada na guerra. Como assim? A aquisição de novos territórios e a aquisição de pessoas escravizadas para trabalhar nas propriedades que geravam alimento para Roma vinham da onde? Das guerras. A partir do momento em que Roma parou de fazer novas guerras de conquista para manter as suas fronteiras, ela deixou de inserir constantemente pessoas escravizadas dentro de Roma. Com o tempo, isso não acontece de um dia para o outro, tá? Ao longo do século III, vai ter um decréscimo da mão de obra escravizada. E isso era um problema, porque eram essas pessoas que produziam os alimentos de Roma. Com menos pessoas escravizadas trabalhando nas propriedades, começa a ter uma queda na produção de alimentos dentro de Roma. E foi tanto tempo, que eram só escravizados que trabalhavam nessas terras, que os camponeses, a população da cidade romana não queria ir para o campo fazer esse tipo de trabalho. Era trabalho para escravo, certo? Era assim que eles pensavam. Então temos um problema. Roma até vai tentar incentivar que as pessoas vão para o campo para trabalhar, receber um salário e tal, mas pouquíssimas pessoas queriam ir. Então a crise vai se agravando e a gente tem que lembrar o seguinte: quando nós temos falta de alimentos, o que acontece com o preço dos alimentos? Se você falou subiu, você acertou. Existe a inflação, porque muita gente quer comprar aquele alimento, mas não tem alimento suficiente para todos. O preço sobe. E quem é que se lasca primeiro nessa brincadeira? Os mais pobres. Então são os mais pobres que passam a ter mais dificuldade para comprar e conseguir alimentos. E a crise vai se aprofundando e vai piorando de uma tal forma que a fome passa a dominar Roma. E aí temos uma crise interna, muito complicada de se resolver. Essa é a crise do século III. Mas, como desgraça pouco é bobagem, eu disse para vocês que existiam povos que viviam fora de Roma, não é mesmo? Muito bem. Nós chamamos eles de povos germânicos, que
os romanos chamavam de povos bárbaros. Só um adendo. Bárbaro para os romanos significava alguém que não tinha a cultura romana, não falava latim, tá bom? Esse era o significado da palavra bárbaro para os romanos. A gente chama hoje, nós historiadores, de povos germânicos, ok? Então, ao norte da Europa, em alguns lugares da Europa e também ali entre a Europa e a Ásia, existiam vários povos germânicos, então, que viviam da guerra, viviam do saque. Suas terras normalmente eram pouco produtivas e eles viviam então da guerra, eram especializados nisso e eles sobreviviam dos espólios de guerra. Então o que esses povos faziam? Iam lá, guerreavam num tal lugar, pegavam as riquezas, conseguiam o espólio e iam embora. E nessas vezes eles faziam alguns prisioneiros como escravos, que eles vendiam e tal, e faziam esse comércio de pessoas escravizadas ali entre eles, ok? Era assim que eles funcionavam. Quando esses povos germânicos olham para Roma, Roma era extremamente rica, certo? O maior império ali. Eles olham para Roma, Roma está numa crise. Eles falam, interessante. Quando atacarei meu inimigo? Não quando ele está forte, mas quando ele está enfraquecido. E é neste momento, portanto, durante o século V, que vários povos germânicos irão invadir Roma. Mas não é que esses povos se unem e atacam juntos. Não, não. Cada povo vai atacar numa região diferente do Império Romano. E aí complicou, porque como é que Roma vai conseguir se defender em diversos lugares diferentes? Os historiadores também chamam isso de onda de invasões, porque elas vão acontecendo e constantemente, e cada vez mais. E esses povos germânicos vão saqueando e vão matando, e eles eram extremamente violentos na guerra. Bom, os romanos também eram, né? Tá, ninguém aqui é santinho não, ok? Vamos lembrar disso. Só que, o que vai acontecer? A população de Roma, na sua grande maioria, estava passando fome, ok? Lá devido à crise do século III. Quando essa população sabe que esses povos estão invadindo, e a mira desses povos basicamente são as cidades, porque são centros onde se acumula mais riqueza, normal, a população das cidades começa a fugir. Até porque o Império Romano vai tentar aumentar os impostos para arrecadar dinheiro, para fornecer ao exército os meios necessários para se defender. Só que a gente está falando de um povo que já está passando fome. Como é que essa população, que já não está conseguindo nem comprar comida direito, vai conseguir pagar mais impostos? Então, na verdade, o aumento desses impostos vai sacrificar e vai piorar mais ainda a crise interna romana. Então, a situação estava, assim, lamentável. E começa a acontecer o que nós chamamos de processo de ruralização de Roma. O que é isso? As pessoas começam a sair das cidades porque estão passando fome e com medo das invasões dos povos germânicos e passam a ir para o campo por necessidade de proteção e de alimentos. Lá no campo, elas chegam para os grandes proprietários de terra que precisam de mão de obra e fazem um acordo. Falam, olha, a gente está aqui, a gente precisa de trabalho, a gente precisa sobreviver aí, tal, será que você não pode dar um pedacinho de terra pra gente cultivar assim, só pra gente sobreviver? Aí o dono da grande propriedade fala, beleza, eu dou um pedacinho de terra aí pra vocês, só que em troca uma parte daquilo que vocês produzirem, vocês me dão como pagamento por essa terra. Beleza, todo mundo contente. Essa nova forma de produção vai se chamar colonato e vai fornecer as bases porque depois vai se tornar a Idade Média. Por isso que eu falo, toda transformação não acontece de um dia para o outro, é um processo. Então, enquanto está acontecendo a crise do século V, esse processo de ruralização e o colonato estão começando a se desenvolver em várias regiões da Europa. Muito bem. Os povos germânicos continuam invadindo. Vai chegar um momento em que Roma não consegue mais se defender. Durante a crise do século V,
A briga pelo poder em Roma estava imensa, os generais lutavam pelo poder, os governadores das províncias tinham muita autonomia, porque Roma estava em crise, e é por isso que várias tentativas de reforma e divisão do Império foram feitas. A divisão de Roma entre Ocidente e Oriente foi feita em 395 d.C. pelo imperador Teodósio. Formou-se então o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Ravenna e depois transferida para Milão. Essa divisão não conseguiu repelir os ataques dos povos germânicos, dos povos bárbaros chamados pelos romanos, que vão conseguir chegar na Península Itálica. O Império Romano do Oriente conseguiu se defender dos povos que ali estavam atacando e vão manter a sua unidade e vão se tornar o que nós chamamos de Império Bizantino e vai durar por praticamente 1000 anos. O Império Bizantino vai terminar só em 1453. Mas o Império Romano do Ocidente não teve essa mesma sorte, não conseguiu se defender dos povos germânicos que invadiram, e em 476 o último imperador romano foi deposto, a cidade de Roma foi invadida e a gente considera esse o fim, portanto, do Império Romano do Ocidente. E é nesse momento, portanto, que os historiadores consideram que houve o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Mas como eu disse, tudo é um processo. Ninguém acorda um belo dia e fala: "Oh, não estou mais na Idade Antiga, hoje é a Idade Média". Não é assim que funciona, é um processo. E esse processo de fim de Império Romano do Ocidente, início das bases do que vai ser a Idade Média e do feudalismo, isso vai estar acontecendo ao longo de vários anos e vários séculos. Então não é algo dado assim imediatamente, é uma construção ao longo do tempo. Mas agora vocês já entenderam como aconteceu a história de Roma, as principais características. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica ligado que vem muita coisa ainda e a gente não terminou de falar de Roma. Beijos e tchau!